Vida antes do nascimento, reencarnação, alienígenas de um universo paralelo, EFCS, livros de ocultismo, duendes e demoninhos. Não se deixe enganar pelo meu sotaque. Este é um testemunho muito importante à luz do que está acontecendo agora com Davis Grace. É um testemunho do meu falecido marido que encontrei em seus arquivos. Ele é revelado de um ponto de vista cristão e eu não sou mais cristã, mas respeito meu marido deixando como está. Não sou mais cristã, mas respeito meu marido deixando como ele é. Não deixe que o jargão cristão o impeça, mas ouça o que foi revelado por relatores como Davis Grace. Não sou poeta e até mesmo esse testemunho é poético, mas certamente é real. De qualquer forma, eu disse antes que ele me contou essas coisas enquanto estava vivo e encontrei as informações em seu computador mais tarde. Era uma vez, há muitos anos, uma criança que vivia em um lugar onde o Senhor morava. Seus dias eram sempre cheios de alegria e felicidade. Ele e as outras crianças se reuniam ao redor do Senhor e ele conversava com elas. Havia sempre um sentimento de amor e contentamento completo, e as crianças nunca queriam que aquele tempo acabasse. De tempos em tempos, um anjo vinha e levava uma criança. Quando um menino perguntou ao Senhor para onde seus amigos estavam indo, foi-lhe dito que eles tinham que ir para uma nova casa. Mas que ele não deveria ficar triste porque eles voltariam em pouco tempo. Então, o menino saiu com seu anjo, o anjo pela mão, e ele voou em direção à terra. Depois entraram em um prédio onde um casal estava deitado em uma cama. O menino e o anjo voaram em direção à terra e saíram. O menino e o anjo se aproximaram do teto por um momento, quando o menino perguntou quem eram eles. Porque são seus pais, disse o anjo. Você ficará com eles por um tempo e depois poderá voltar. Mas o menino não queria ficar porque a mulher estava chorando e o homem estava falando muito alto. O anjo disse que você deve ficar, é a vontade de Deus que você esteja aqui, com isso. O menino se viu dentro de um lugar escuro e quente, o tempo parecia ter passado há muito tempo. Em um lugar escuro, mas quente, o tempo parecia passar lentamente nesse lugar e todos os dias o menino podia ouvir o homem gritando e a mulher chorando. Ele também se sentia muito triste. Então chamou seu anjo e ele respondeu e disse que eu estava aqui. Os dias se passaram e a tristeza não cessou. Então, um dia, o menino implorou ao anjo que o levasse de volta e o anjo o fez. O menino só teve permissão para ficar por pouco tempo e depois teve que voltar para a casa de seus pais. Depois de um tempo, os gritos pararam e o menino perguntou ao anjo se meu pai havia mudado. A resposta do anjo foi que seu pai havia sido convocado para a guerra. O menino não sabia o que era guerra, mas estava feliz com a paz que tinha naquele momento. Então, um dia, houve um grande choque. Então, um dia, houve muitos movimentos e vozes estranhos, muitos empurrões e apertos, e tudo começou a ficar cada vez mais claro, até que alguém o agarrou e segurou seus pés e... Enquanto ele tentava respirar, alguém o espancou e o fez chorar. E então um homem disse: o menino disse ao seu anjo que gostava de sua mãe. Ela era tão grande e calorosa. Mas que ele não gostava do corpo em que foi colocado porque não podia correr ou brincar. O anjo lhe disse que quando todos fossem para a cama, ele o levaria para brincar lá fora. E isso fez o menino chorar por muitas noites depois disso. O anjo fez isso lentamente até que o menino pediu para uma noite fosse mais rápida. O que foi feito e o anjo estava se divertindo e começou a ir rápido demais e o menino chorou novamente. Finalmente, chegou a noite em que o anjo disse que realmente não deveria fazê-lo voar mais. Mas o menino insistiu e a mesma história. O anjo foi chamado por um tempo e depois voltou e disse que não poderia ter mais problemas. O menino não via nem ouvia seu anjo há muito tempo. Mas nunca se esqueceu dele e nunca se esqueceu do espírito alegre que ele era. No dia em que o menino teve de se mudar com seus pais de sua casa no sul para um lugar remoto onde só viviam os nativos. Foi enquanto ele vivia lá que os espíritos malignos começaram a provocar o menino. Eles zombavam dele a ponto de ele ter medo de ficar sozinho. Ele queria falar com seus pais sobre isso, mas os espíritos lhe disseram que o despedaçariam se ele falasse sobre a presença deles. Foi nesse lugar que ele aprendeu a rezar, então ele rezava todos os dias e os espíritos foram embora. Depois de 3 anos, eles voltaram para sua casa no sul. Aqui parecia que o outro lugar era apenas uma lembrança ruim. Depois de 3 anos, eles voltaram para sua casa no sul.
Aqui parecia que no outro lugar era apenas uma lembrança ruim. Então um dia, quando ele estava sentado na cama, ouviu uma voz. A voz parecia vir da fenda entre a parede e a cama. A voz disse: "Venha aqui. Quero lhe mostrar algo." Então ele se inclinou porque pensou que talvez seu anjo tivesse decidido falar novamente e começou a orar e orar. A voz continuava dizendo: "Siga-me." E o menino disse: "Mas eu não consigo vê-lo." A voz disse: "Siga-me o som. Estamos quase lá." Então ele seguiu e eles chegaram a um lugar onde havia uma parede inteira que parecia de pedra, com a cabeça de algo que parecia um macaco. Mas também parecia um macaco com cabeça. A voz disse: "Entre aqui e onde?" O garoto perguntou. A voz disse: "Entre as portas." Uma das portas se abriu um pouco. O garoto disse: "Não sei, eu poderia me perder ali." O menino olhou pelas portas e o lugar não parecia nada arrumado, estava cheio de ervas daninhas e espinhos. Então ele disse à voz que não poderia ser o jardim, parecia mais um cemitério antigo. Eles lhe disseram: "Vamos, é lindo, basta passar por cima da grama alta." Então o menino começou a abrir a porta um pouco mais, quando ouviu algo como uma fera correndo em direção à porta e, naquele momento, um anjo apareceu, muito brilhante e reluzente. Então, um anjo apareceu muito brilhante com uma espada e disse ao menino para não entrar. O menino disse: "Mas me disseram que este era o jardim do Éden e eu queria dar uma olhada." O anjo disse: "O Senhor o proíbe de entrar." O menino começou a sair, mas, antes de sair, deu uma última olhada no local e as cabeças na parede ganharam vida. Tinham olhos e dentes e pareciam poder sair da parede. Então ele fugiu. Havia anotações dizendo que diferentes talismãs eram bons para coisas diferentes, mas que precisavam ser copiados exatamente com uma tinta especial em um determinado tipo de papel grosso e que certas palavras precisavam ser ditas para ativar cada um deles. Ele pegou o que precisava e copiou alguns deles e as palavras. Ele não prestou muita atenção a elas na época, mas, olhando para trás, elas funcionavam, mas de uma forma maligna. Então, um dia, quando ele estava faltando à escola, um pequeno ser de cerca de 1,5 metros de altura apareceu em sua casa e ficou puxando seu ombro. Era possível ver o ser, mas era como olhar através da água. O menino diz que não quer um diabinho e a criatura diz que sim, e que sou eu. O menino pergunta por que o diabinho está arranhando as portas da casa e lhe dizem que você fez um acordo com o diabinho e que ele veio buscar sua alma. O menino exclamou que não havia feito nada disso e pediu ajuda a Jesus. Em segundos, o diabinho e o demônio desapareceram. Quando o pai do menino chegou em casa, perguntou-lhe o que havia acontecido com o mosquiteiro do lado de fora da porta. O menino foi acusado de mentir e disse que provavelmente estava provocando um dos cachorros do vizinho. O menino, então, pediu que ele explicasse como um cachorro havia rasgado as telas e arranhado as janelas, que ficavam a cerca de 1,80 m do chão, e por quem toda a casa. Algum tempo se passou e, no inverno de 1971, o menino foi para seu quarto dormir. Ele se deitou na cama e fechou os olhos, mas em segundos começou a sentir uma dor incrível. Era como se cada átomo de seu corpo, cada célula de seu corpo estivesse sendo despedaçada. O ouro era diferente de qualquer ouro que ele já havia visto antes, tinha um acabamento e aparência semelhantes ao vidro, mas era muito mais refinado e puro. Ele subiu as escadas sem esforço, como se estivesse flutuando, e foi empurrado para cima. Um vento violento soprou em sua direção e fez com que a escada caísse. Parecia que era Ange, que voltou para dizer que lamentava ter-se machucado. Quando ele chegou ao topo, havia um grupo de pessoas em pé, todas com vestes brancas, e um homem que se destacava dos demais. Ele perguntou quem era o senhor e o homem disse que eram amigos que tinham vindo para recebê-lo. Ele então perguntou onde eu estava e foi atendido. Ele então perguntou onde eu estava e lhe disseram que era o paraíso. O homem lhe disse então que esse era o paraíso e que você estava aqui. Ao que o garoto respondeu que isso não era possível. Depois de todas as coisas que eu fiz, esse não poderia ser o paraíso. Ele então pergunta como eu cheguei aqui, e a resposta é que você foi perdoado. E isso era tudo o que importava. O garoto começou a chorar, mas as lágrimas desapareceram instantaneamente. Ele então perguntou quem era o ser. O homem disse João. O menino perguntou quem era João. O homem disse João. Você conhece João da Bíblia? O menino perguntou se o senhor se referia a João Batista. O homem disse que não, apenas João. João então apontou para as portas e disse: "Veja a porta." O menino olhou. As portas são enormes, com metade do tamanho de um prédio grande. No entanto, é possível perceber que foram esculpidas em uma única pérola. É uma visão impressionante. Mas o menino diz que quer voltar ali. Nesse momento, ouve uma voz que soa como uma grande dor, cachoeiras misturadas. E lhe perguntam porquê. O menino responde que não tem esposa, nem filhos, nem vida adulta. De repente, John é substituído por Jesus, que diz que se você voltar, fará o mal. O menino diz que não, não farei. O menino diz que não, não farei o mal.
Então o rosto do senhor muda, o corpo do menino se curva sob ele e o senhor diz novamente que você fará o mal. O menino não contradiz mais essa afirmação e oferece o seguinte: se você me deixar voltar, contarei todos sobre você, contarei a todos os meus amigos. O menino se tornou um homem e, sim, ele fez mal sem realmente pensar nisso até mais tarde em sua vida, quando voltou para o Senhor e começou a estudar sua palavra como nunca antes. Agora muitos cômodos começaram a se encaixar no lugar, o lugar com as velhas paredes de pedra corroídas. As portas e as cabeças é o lado que os estudiosos da Bíblia chamam de lar do príncipe macaco, o demônio, e esses são os portões do inferno. As pessoas que vieram para o grande paraíso eram anjos que ele conheceu depois que decidiu estudar a Bíblia na universidade. Eles o ajudaram a entrar e permanecer na universidade, orientaram-no e conseguiram fundos do governo para pagar grande parte dos seus estudos. Como se chega ao paraíso? Você voa de uma certa maneira e isso é maravilhoso. Este texto foi escrito em julho de 2004.